Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai dar início a alguns comandos do Git, beleza? E nessa primeira aula a gente vai falar sobre o Git Add, tá bom? A gente vai entender como utilizar ele, qual que é a dinâmica por trás desse comando, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o Git Add ele pode ser utilizado basicamente de duas formas, que é as duas formas que eu vou mostrar aqui, tá bom? A gente pode utilizar ele como Git Add espaço ponto, e dessa forma a gente vai adicionar todas as coisas que já foram modificadas, adicionadas, deletadas no nosso repositório. Então, esse ponto aí fala o seguinte: tudo que está diferente do repositório remoto, adiciona nesse repositório local para a gente pegar e enviar para lá, tá bom? E a segunda forma é com git add passando o nome do arquivo desta forma. Então, dessa forma a gente consegue pegar e falar só, eu quero que você adicione apenas esse arquivo. Às vezes você tem alguns arquivos que você não quer subir e você não configurou num git ignore, que a gente vai conversar em outra aula sobre o que é isso. Então você pode pegar e só adicionar determinados arquivos e fazer o commit e o push deles, tá? Até mesmo se, por exemplo, você quer fazer commits separados desses arquivos, então você pode pegar e dar um add e fazer o commit de alguns deles, depois você faz outro add, faz outro commit de alguns deles. A gente vai falar certinho do que é esse commit, tá? Mais para frente. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de utilização do Git Add, tá bom? Eu estou utilizando o nosso repositório curso_udemy, que a gente criou na aula passada, e agora a gente vai fazer algumas alterações aqui, tá bom? Então, deixa eu deixar isso dessa forma, eu deixo esse aqui, eu vou aumentar esse, para ele ficar melhor para a gente ver, isso, deixar assim, beleza. A gente não vai precisar de muito espaço aqui mesmo, a gente consegue trabalhar com duas telas divididas facilmente, tá? Então, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos fazer uma modificação nesse arquivo aqui. Então, a gente vai dar um Enter, vamos digitar, por exemplo, teste2 e vamos salvar. No momento que a gente salva esse arquivo, olha, observe que ele fica numa cor amarela aqui para mim, tá? E se a gente pegar e executar um git status, que é um comando para a gente saber o status do nosso repositório. O outro comando que a gente vai ter que saber também, a gente vai ver aqui nessa aula, é o status também, tá? Então, git status, com isso a gente consegue ver arquivos que foram modificados e que ainda não foram adicionados para serem enviados para a nossa branch, tá bom? Para o nosso repositório remoto. Então, fazendo isso aqui, a gente tem esse arquivo que foi modificado. A gente pode, por exemplo, criar um novo arquivo. Então, vou criar um novo arquivo teste_2.txt. E pronto, agora observe que ele fica verde porque ele não foi adicionado. Ele não foi modificado, né? Ele foi adicionado e ainda não foi adicionado aqui, né? No nosso, para fazer o commit. Tanto que a gente consegue ver aqui, ó, arquivos que foram modificados, que a gente já tem o tracking dele lá no remoto, e arquivos que foram adicionados novos e a gente vai ter que criar eles lá no nosso repositório, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Por exemplo, a gente pode utilizar então o nosso git add e copiar o nome do arquivo. Fazendo isso, observe que ele não deixou de ficar amarelo, tá? Ele vai continuar amarelo, então a gente não fizer o commit. Mas se a gente pegar e vir no git status, agora ele está verdinho aqui. Significa que ele já foi adicionado para fazer esse commit, tá bom? E o outro passo que a gente pode fazer agora, para fazer ele, eu vou criar vou criar uma pasta. E essa vai se chamar pasta 1. Observe que só uma pasta, ela não vai para o git add, tá bom? Porque pastas vazias não são adicionadas, é outra coisa que a gente tem que saber. Agora, se eu colocar esse teste dentro dessa pasta e mover para lá, agora a gente tem um arquivo novo, né? Porque ele deixou de existir aqui, é como se ele tivesse deletado e adicionado ele novo lá. E a pasta existe, tá bom? Então a gente teve um arquivo que a gente foi deletado, porque ele estava aqui, e agora ele existe lá na pasta. Eu não quero deletar ele, vou deixar ele aqui, a gente vai precisar, então ele volta para o modificado, da forma dele, e a gente tem esse teste aqui como adicionado também. Então, agora se a gente der um git status,
a gente tem dois arquivos que a gente tem que adicionar, né? Dois arquivos e uma pasta. A pasta ela só vai porque tem um arquivo dentro dela. Se não tivesse arquivo, a pasta não ia, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode executar um git add espaço ponto. E pronto. Desta forma, agora se a gente executar um git status, a gente vai ver que todos os arquivos foram adicionados para depois fazer um commit, tá bom? Então, desta forma aqui, a gente consegue controlar o que vai ser adicionado ou não. Agora, se por exemplo, eu adicionar uma outra pasta aqui, vou chamar de pasta 2, e vou copiar isso daqui e colar aqui, ó. Vou copiar a pasta, não era a pasta que eu queria. Pode deixar ela por enquanto aí. Eu quero esse arquivo dentro da pasta, tá bom. Se eu pegar e fazer um git status, agora eu tenho que duas pastas que eu quero adicionar, tá bom? Então eu posso fazer o adicionar passando o nome da pasta, ou posso adicionar passando o arquivo direto, tá bom? Se a gente for adicionar passando o arquivo direto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um git add pasta 1, pasta 2 e o nome do arquivo, tá bom? Aí fazendo isso, a gente dando um git status aqui, a gente viu que agora tudo foi adicionado. Então a gente consegue adicionar dessa forma, um por um, se ele estiver dentro de pastas também. Então a gente vai adicionando o caminho completo, né, dessa pasta inicial que a gente está, raiz, até a pasta final que o arquivo está. Ou a gente pode simplesmente executar um git add e terminar e adicionar tudo, né? Então, a aula de hoje é isso e a gente se vê na próxima aula.